Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Eu sou Moisés Marques, professor de ciências, e agora eu vou explicar como resolver as questões que eu passei para vocês. Começando pela questão 2 da página 104. Acompanhe aí. Analise os átomos A e B representados abaixo e faça o que se pede. Letra A. Quais números identificam elétrons, prótons e nêutrons? Perceba que na figura o número 1 em algarismo romano está apontando para as bolinhas azuis. Então, essas bolinhas azuis representam o quê? Ah, professor, como é que eu vou saber disso? Bom, se você lembrar do modelo atômico que nós estudamos, você vai ver que o átomo tem um núcleo onde ficam os prótons e os nêutrons, e ele tem uma eletrosfera, que é a parte mais externa, onde ficam os elétrons. Então, pelo desenho, já dá para você saber que essas esferas que estão mais externas ao redor do núcleo são os elétrons. O número 2 que está aí está apontando para as bolinhas vermelhas. E agora, você sabe que no núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. Mas qual é qual? A bolinha vermelha é o quê? A verde é o quê? Como é que eu vou saber? O livro, ele sempre segue um padrão de cores. Então, se você prestar atenção, se você voltar um pouquinho o seu livro, na página 97, na segunda página do capítulo, tem uma representação de alguns átomos aí e tem uma legenda. E na legenda está dizendo o que é cada coisa. Na legenda diz que a bolinha azul é o elétron, a bolinha vermelha é o próton e a bolinha verde é o nêutron. Então, se você for para a atividade e seguir o mesmo padrão de cores, vai descobrir que a bolinha vermelha é o próton, a verde é o nêutron e o azul é o elétron, ou seja, está respondendo a questão. Então você vai colocar na letra A. O número 1 representa os elétrons, o número 2 representa os prótons e o número 3 representa os nêutrons. Letra B. Esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico? Justifique. Pertence ou não? Ah, professor, como é que eu sei? A gente viu que o que caracteriza um elemento químico é o seu número atômico. E o número atômico é o quê? É a quantidade de prótons que ele tem. Isso significa que, se dois átomos têm o mesmo número atômico, eles são do mesmo elemento. Se eles têm números atômicos diferentes, eles são elementos diferentes. Então é só você olhar. Quantos prótons tem no primeiro átomo aí, no átomo A? Deixa eu olhar. Tem 4 prótons, não é isso? Tem 4 bolinhas vermelhas. E o segundo tem quantos? O átomo B tem apenas 2. Ou seja, ele tem números atômicos diferentes. Então, não são do mesmo elemento. Como é que você responde? Não, esses átomos não pertencem ao mesmo elemento, pois têm números atômicos diferentes. Fácil, né não? Agora, a letra C. Qual é o número atômico desses elementos? Já respondi na outra letra. No átomo A, ele tem 4 prótons. Ou seja, o número atômico é 4. E no B, ele tem 2 prótons. Ou seja, o número atômico é 2. Então, você vai colocar o número atômico de A é 4 e o número atômico de B é 2. Letra D. Quais são os números de massa de A e B? Outra questão também muito fácil. Nós estudamos que o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então é só você somar. No átomo A tem quantos prótons? 4. E quantos nêutrons? 4 também. Então 4 mais 4, 8. Então o número de massa de A é 8. E o segundo átomo, o átomo B, ele tem 2 prótons e tem 2 nêutrons. Então, o número de massa é 4, porque 2 mais 2, 4. Vamos agora para a questão 3. Consultando a tabela periódica, indique a qual grupo pertence cada um dos elementos químicos listados abaixo. Na página 98 e 99 do livro 6 tem uma tabela periódica. É essa tabela que vocês vão usar para responder essa questão. Na letra A tem a letra N, que é o símbolo do nitrogênio. O que você vai fazer? Você vai dizer qual é a família do nitrogênio. Então você vai lá na tabela do livro de vocês e vai procurar o átomo de símbolo N, que é o nitrogênio. Você vai ver que ele está na família 15. É só olhar o número da família, que fica em cima da tabela, que vai de 1 a 15, e botar lá. Então, letra A, você vai colocar 15. Letra B, o carbono.
o símbolo dele é um C. Então você vai procurar o C na tabela e vai olhar qual é a família. Eu já achei aqui, ele está na família 14, ao lado do nitrogênio. Então é só isso. Assim você faz para todas as outras alternativas. Agora vamos para a questão 4. Classifique as substâncias abaixo como substâncias simples ou compostas. A gente viu que substância simples é formada apenas por um elemento, um tipo de elemento. E substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, a título de exemplo, a letra A, H2. Quantos elementos tem aí? Só tem um elemento, o hidrogênio. Ah, professor, mas não é 2 hidrogênios? Sim, mas são 2 átomos do mesmo elemento. Só tem um elemento. H2, 2 átomos de hidrogênio. Então, como só tem um elemento, substância simples. A letra B, C2H6O, que é o etanol, o álcool. Bom, aí você tem mais de um elemento. Você tem C, que é carbono, você tem H, que é hidrogênio, e você tem O, que é oxigênio. Então você tem 3 elementos diferentes. Se tem elementos diferentes, então é substância composta. Pronto. Seguindo essa lógica, você responde todas as outras alternativas. Então, gente, vocês vão responder essas 3 questões no caderno de vocês, bem bonitinho, e vão me mandar uma foto lá no Google Classroom. Por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.